Durante anos, trabalhei como babá. Já cuidei de todo tipo de criança. Até conhecer Elias. Ele não era doente. Não era especial. Ele simplesmente não era humano. E essa foi a pior experiência da minha vida. Meu nome é Lourdes. Tenho 78 anos. E por muitos anos trabalhei como babá. Uma profissão que me deu alegrias, mas também cicatrizes. Tudo começou nos anos 80, quando vi um anúncio no jornal pedindo uma babá para cuidar de uma criança, em tempo integral, numa casa afastada da cidade. O salário era altíssimo para a época, e vinha com moradia inclusa. Eu estava viúva e sem filhos, então decidi aceitar. Peguei o ônibus rumo ao interior, com a alma leve, sem imaginar o que me aguardava. Cheguei a uma casa antiga, cercada por um bosque denso. Era bonita, mas havia algo pesado no ar, como se o tempo ali não passasse da mesma forma. A senhora que me recebeu, Dona Cecília, parecia nervosa, mas gentil. Ela explicou que o menino chamado Elias tinha comportamentos diferentes e não gostava de visitas. Achei estranho, mas não questionei. Aceitei o trabalho e fui levada até o quarto onde ficaria. Na primeira noite, dormi relativamente bem, apesar do vento forte que soprava e dos ruídos que vinham do sótão. Quando perguntei no café da manhã, Cecília disse que era só o telhado, velho. Notei que Elias não desceu para comer. Perguntei onde ele estava, e ela respondeu apenas: "Ele aparece quando quer." Aquele comentário me arrepiou, mas tentei ignorar. Afinal, era só uma criança, certo? Na tarde do segundo dia, ouvi uma risada vindo do andar de cima. Subi devagar e o vi pela primeira vez. Elias estava sentado no chão, com as costas viradas para mim, desenhando com giz. Seu cabelo era preto como carvão e a pele extremamente pálida. Quando me aproximei, ele virou-se lentamente, com um sorriso tão estranho quanto os desenhos no chão. Ele havia desenhado rostos, muitos rostos, todos gritando. "Você vai morrer aqui também?" Ele me perguntou com naturalidade. Aquilo me paralisou. Tentei manter a calma e perguntei se ele queria brincar. Ele riu e disse que só brincava à noite. Senti um arrepio subir pela espinha, mas decidi não demonstrar medo. Crianças, vezes têm imaginação fértil demais, pensei. Mas alguma coisa nele era errada. Nos dias seguintes, Elias mal falava, mas à noite eu ouvia seus passos correndo pelos corredores, mesmo quando seu quarto estava trancado. Uma vez, abri a porta e ele não estava lá, mas a janela, que não tinha como ser aberta por dentro, estava escancarada. Comecei a ter pesadelos estranhos. Sonhava com pessoas presas naquela casa, gritando por socorro. Sempre acordava às 3h03, em ponto. Cecília notava minha inquietação, mas parecia evitar o assunto. "Você está indo bem, Lourdes. Só precisa aguentar firme", ela disse certa manhã. Aquela escolha de palavras me incomodou. Por que eu precisaria aguentar firme para cuidar de uma criança? Comecei a suspeitar que havia algo profundamente errado naquela casa e com aquela família. Certa madrugada, ouvi sussurros vindo das paredes. Pensei estar ficando louca. Encostei o ouvido contra o gesso e pude jurar que alguém repetia meu nome, baixo, como se estivesse soterrado do outro lado. Aquilo me fez chorar de medo. O ar da casa estava sempre frio, mesmo com as lareiras acesas. E o relógio da sala parava sempre no mesmo horário, 3h03, todos os dias. Resolvi investigar o sótão. Esperei Cecília sair e subi com uma lanterna. O lugar estava coberto de poeira e cobertores, mas havia uma velha arca trancada. Arrombei o cadeado com um martelo enferrujado. Dentro, encontrei fotos antigas, e uma em especial me gelou o sangue. Era Elias, com o mesmo rosto, a mesma aparência, numa foto datada de 1924. Aquilo era impossível. Comecei a entender que não estava lidando com uma criança comum. Voltei para o quarto, em pânico. Encontrei Elias, sentado na minha cama. "Você viu, né?" Ele sussurrou. Eu não consegui responder. Ele sorriu de novo, mas seus olhos agora estavam negros, completamente negros. Aquela imagem me perseguiu por anos depois. Tentei fugir naquela noite, mas a porta da frente não abria. Nenhuma chave funcionava. As janelas estavam lacradas por dentro. Era como se a casa me tivesse engolido. Quando olhei pela janela, tudo lá fora parecia parado. Nem vento, nem som de pássaros.
Como se eu tivesse atravessado para outro mundo, sem perceber. Nas noites seguintes comecei a ver figuras à espreita nos cantos escuros da casa. Rostos pálidos, deformados, com olhos fundos, me observando. Eles nunca se aproximavam, só olhavam. Elias parecia feliz com isso. Dizia que os outros estavam acordando. Eu já não sabia mais se estava dormindo ou acordada. A realidade se misturava com o pesadelo. Uma noite ouvi uma voz masculina me chamar do porão. Era a voz do meu falecido marido. Desci tremendo e lá estava ele. Ou algo que parecia ele. "Vai embora, Lourdes. Agora!" ele disse. Corri de volta, trancando a porta. Não contei nada a Cecília. Já não confiava mais nela. Comecei a suspeitar que ela não era a mãe. Ou nem era humana também. No jantar, perguntei diretamente sobre Elias. Ela sorriu com os olhos marejados. "Ele nasceu do lamento", respondeu. "Não é daqui, mas é o que me restou." Não entendi o que ela quis dizer, mas aquela frase me acompanha até hoje. Comecei a rezar todas as noites, tentando proteger minha mente. Elias começou a falar coisas que ninguém poderia saber. Detalhes da minha infância, o nome da minha avó, a carta que escrevi e nunca enviei para um amor antigo. "Você vai ficar comigo para sempre", ele dizia. Comecei a perder a noção do tempo. Os dias já não tinham começo nem fim. Eu estava à beira da loucura. Foi numa madrugada chuvosa que tudo chegou ao limite. Elias apareceu no meu quarto coberto de terra. Disse que o lugar dele estava pronto. E me levou pela mão até o bosque atrás da casa. Enterrado ali estava um caixão pequeno. Eu tremia, da cabeça aos pés. Ele me mandou abrir. Eu obedeci, como hipnotizada. Dentro havia uma boneca de pano, com o meu rosto. "Agora você é minha", ele disse. Gritei com todas as minhas forças. Acordei caída no chão da sala. Cecília me encontrou ali, com o rosto em choque. "Você precisa ir embora antes que seja tarde", ela finalmente disse. Aquilo me deu forças. Corri para arrumar minhas coisas e sair de lá. Mas a casa já não estava mais no mesmo lugar. Saí pela porta e dei de cara com uma floresta que eu nunca tinha visto. O caminho havia desaparecido. Cecília chorava, ajoelhada no chão, dizendo: "É tarde demais." Corri por horas na mata, até que finalmente vi luzes ao longe. Um caminhoneiro me encontrou na estrada, descalça, coberta de lama e sangue. Fui levada ao hospital e fiquei internada por dias. A polícia procurou a casa, mas nunca encontraram nada. Nem vestígios de Cecília ou Elias. Parecia que tudo aquilo havia sido um delírio. Mas eu sei o que vi. Eu estive lá. E algo naquele lugar ainda está lá, esperando por outra babá ingênua como eu. Depois daquele episódio, nunca mais fui a mesma. Passei anos em terapia, tentando lidar com tudo. Às vezes, sonho com a casa. Sonhos tão vívidos que acordo chorando. Minha família dizia que eu inventei tudo, que era coisa da minha cabeça. Mas eu sei. As marcas no meu corpo não mentem. Cicatrizes de garras, arranhões. E um nome entalhado nas minhas costas. Elias. Comecei a pesquisar sobre casos semelhantes. Descobri histórias antigas de mulheres que desapareciam após aceitar trabalhos como cuidadoras em regiões remotas. Algumas nunca mais foram vistas. Outras, encontradas em estado catatônico. Percebi que havia um padrão e que a entidade por trás de Elias talvez estivesse agindo há muito tempo. Aos poucos, fui aceitando que vivia algo que escapa da lógica humana. Uma experiência com algo que não pertence a este mundo. Nunca mais fui babá. Nunca mais confiei em sorrisos de crianças. E nunca mais entrei em casas onde o relógio para sempre no mesmo horário. Guardo tudo em silêncio há décadas. Mas agora, com a idade e a proximidade da morte, senti que precisava contar. Se você vir um anúncio tentador, com uma criança que precisa de cuidados numa casa isolada, fuja. Pode ser que não volte para contar a história, como quase aconteceu comigo. Hoje moro sozinha, num bairro tranquilo. Mas ainda recebo cartas, todas sem remetente, sempre escritas com letras infantis. A última dizia: "Senti sua falta, babá Lourdes." Meu sangue gelou. Como ele me achou? Joguei a carta no fogo, mas o cheiro de terra molhada ficou na casa por dias. O espelho do meu quarto embaça sozinho, como se alguém respirasse do outro lado. E às vezes, vejo uma sombra pequena passando atrás de mim. Já pensei em me mudar, mas sei que isso não adiantaria.
Ele não está preso à casa. Está preso a mim. Conto essa história como um aviso. Não para assustar, mas para alertar. Existem coisas neste mundo que não têm explicação. Entidades que vestem rostos de criança, mas que são mais antigas do que podemos imaginar. E elas se alimentam do nosso medo, da nossa solidão. Se você ouvir uma risada no meio da noite, vindo de um quarto vazio, reze. E se um dia um menino de olhos negros te perguntar: "Você vai morrer aqui também?", corra. Porque, ao contrário de mim, talvez você ainda tenha tempo. Se você chegou até aqui, é porque conseguiu ouvir até o fim. Se inscreva no canal para mais relatos como este. E nunca se esqueça de trancar bem suas portas à noite. A próxima história pode bater na sua.